Olá pessoal, esse é o Papo de RH, eu sou Vanessa Oliveira e no vídeo de hoje vamos falar sobre jornada de trabalho. A jornada de trabalho corresponde ao período em que o empregado trabalha para o empregador. A jornada de trabalho deve constar no contrato de trabalho celebrado entre as partes e no registro do empregado deve constar o horário de entrada e saída da jornada diária, o intervalo para descanso e a jornada total semanal realizada pelo empregado. A jornada de trabalho é um item muito observado em fiscalizações e auditorias, por isso deve ser tratado com rigor pelas empresas. A jornada de trabalho pode ser integral ou parcial. A jornada integral se limita a 44 horas semanais, observando o limite de 8 horas por dia, salvo se houver acordo de compensação de horas. É importante também sempre observar a convenção ou acordo coletivo de trabalho. Já a jornada parcial é aquela que se limita a 30 horas semanais. Nesta modalidade não é possível realização de horas extras. Outra modalidade é até 26 horas semanais. Nesta modalidade, é possível realizar horas extras limitadas a 6 horas durante a semana. Essas horas extras deverão ser compensadas na semana imediatamente posterior à sua realização. Caso não sejam compensadas, deverão ser quitadas em folha de pagamento. É importante observar que o salário do empregado com carga horária parcial deve ser sempre proporcional ao salário do empregado com carga horária integral. O outro ponto importante sobre jornada de trabalho é o intervalo para descanso e alimentação. Entre duas jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas de descanso, e este período deve ser rigorosamente observado pelas empresas. Ou seja, se um empregado termina sua jornada às 18 horas, ele somente poderá retornar à empresa para a próxima jornada a partir das 5 horas do dia seguinte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o descanso semanal. Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. E como descanso é semanal, todo empregado tem direito a uma folga a cada pelo menos 6 dias trabalhados. Importante reforçar que as 24 horas não podem prejudicar as 11 horas consecutivas que falamos anteriormente. Sendo assim, é necessário que o descanso totalize pelo menos 35 horas. Eu já falei do descanso semanal, do descanso entre jornadas. Vamos tratar agora do descanso intra-jornada. Para jornadas até 4 horas, não é necessário um intervalo para descanso, pois entende que não há fadiga ao empregado, sendo assim, não é necessário tempo para que ele possa se recompor. Na jornada que exceda 4 horas até 6 horas, é necessário um intervalo de 15 minutos para descanso. Quando a jornada excede as 6 horas, é necessário um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas para descanso ou alimentação. O intervalo pode ser de 30 minutos ou superior a 2 horas, caso haja previsão no acordo ou convenção coletiva de trabalho. Lembrando que é muito importante sempre consultar o acordo ou convenção coletiva de trabalho da sua categoria. Pessoal, a jornada de trabalho deve ser controlada a fim de resguardar os interesses tanto do empregado quanto do empregador. E para isso, o empregador pode utilizar o registro de ponto manual, mecânico ou eletrônico. Na prática, o profissional de RH faz esse acompanhamento nos registros de ponto dos empregados. Ele verifica a ausência de marcação de registros, lança atestados médicos, faz todo o acompanhamento. Em algumas empresas, esse acompanhamento é realizado pelo próprio gestor. É ele quem é o responsável por acompanhar o ponto dos empregados da sua equipe. Em outras empresas um pouco mais modernas, esse acompanhamento pode ser realizado pelo próprio empregado. Ele, por meio de um aplicativo ou acesso à internet pelo site da empresa ou ainda pela intranet, consegue visualizar o seu próprio espelho de ponto, identificando a ausência de registros, identificando se algum atestado médico não foi lançado, se alguma falta justificada não foi abonada. E aí na empresa que você trabalha, como é feito esse acompanhamento? Coloca aqui nos comentários. Ainda sobre controle de horário, alguns itens que devemos observar são a obrigatoriedade do controle de horário. A legislação determina que as empresas com mais de 10 empregados devem realizar o controle de horário. O controle de horário permite ao empregador constatar de fato o horário em que o empregado permaneceu na empresa, podendo identificar saídas antecipadas e atrasos. É recomendado que todos os empregados realizem o registro de ponto. Assim, numa ação trabalhista, é possível constatar de fato qual a jornada de trabalho realizada pelo empregado.
Outro ponto a observar é a tolerância na marcação do registro de ponto. Essa tolerância é de 5 minutos, limitada a 10 minutos diários. Mas o item importante é a autenticação no cartão de ponto. Não é uma determinação legal, mas é recomendável que todos os empregados assinem o cartão de ponto, dando veracidade às informações ali registradas. E para finalizar o vídeo de hoje, você sabia que o empregado que deixa de realizar o seu registro de ponto está passivo de punição? No caso de esquecimento, o empregado poderá ser advertido e alertado que na reincidência poderá caracterizar falta grave, ensejando a justa causa, já que o registro de ponto é considerado uma de suas obrigações. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal e no mais, eu vou ficando por aqui.